De uma América a outra consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. Olá, turminha do quarto ano! Olá, pessoal! Tudo bem? Navegar é preciso, já dizia o poeta. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as grandes navegações. Como será que nós chegamos aqui? Quem será que veio antes de nós? Será que foram os portugueses? Será que foram os espanhóis? Então, nossa aula de hoje é sobre este conteúdo. É a descoberta das Américas, o nosso estado Rio Grande do Sul, nosso país Brasil. O que são as grandes navegações? As grandes navegações eram as expedições em que portugueses, principalmente Portugal e Espanha e também Inglaterra, faziam. Para quê? Para descobrir novas terras. De início, eles buscavam fazer o comércio. Eles já faziam esse comércio com os povos da África e também povos da China. Dessa maneira, eles descobriam também novos territórios. Né, Prof. Jolie? Com certeza, Prof. Clarice. E como eram essas grandes navegações? B. A tripulação que ia nesses navios para fazer essas expedições, as condições eram meio precárias. Por quê? Porque não havia condições de higiene, tá? Eles passavam muito tempo no mar, passavam fome, tinha doenças e muitas dessas pessoas não conseguiam chegar aos seus destinos. Por isso, Prof. Clarice, que era tão difícil, e essas navegações elas causavam um imaginário bem grande nas pessoas. Por quê? Porque muitos desses navios não retornavam. Isso ocorria por causa das tempestades, né, das condições de vida da população, e aí se criava um imaginário de monstros marinhos enormes que assombravam os navios, que comiam as pessoas. Mas isso era por quê? Porque às vezes esses navios iam e não retornavam. E porque era difícil, as pessoas também tinham medo dessas navegações. Por isso que foi um processo bem lento até outras terras serem descobertas. Exatamente, exatamente. E ficavam imaginando, imagina, o navio parte e não volta, né? Esses marujos, esses marinheiros da época eram extremamente corajosos. Bom, aí as grandes potências dessa época, Portugal e Espanha, eles brigavam muito entre si. Tinham muitos conflitos. Por quê? Porque cada um queria ter mais terra. Portugal já havia muitas colônias na África, que eles chamavam na época de feitorias. Bom, para que essas brigas diminuíssem, foi criado o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha que delimitava no que eles consideravam o nosso planeta. Eles não tinham ideia de todas as terras e nosso continente ainda nada. Eles tinham ideia de como era e da grandeza que tinha a quantidade de terra e de mar. Então eles delimitaram que a partir de um ponto, a leste pertencia a Portugal e ao lado oeste, pertencia à Espanha. Como vocês podem perceber na imagem, aqui nós temos um mapa e o mapa está mostrando o Tratado de Tordesilhas. Mas um porém, como ainda não se sabia exatamente o que havia nesse novo mundo, muitas vezes houveram muitas brigas entre vizinhos, né, Prof. Jolie? Sabem aquelas brigas de vizinho onde constrói um muro e diz, não, mas esse teu muro tá no meu pedaço. Não, o teu que tá no meu pedaço. E fica essa encrenca de puxa e focha, e os pedaços da terra iam para um lado e vinham para o outro. Exatamente! Isto é muito importante sabermos porque nós, do Rio Grande do Sul, gaúchos, do estado do Rio Grande do Sul, sofremos grandes influências em função do Tratado de Tordesilhas. Em um momento, nós gaúchos pertencíamos
As espanhóis, as terras de Castilha, de castelhanos. E a outro momento passávamos a ser terras de Portugal. E assim foi durante muitos anos. Esse tratado foi alterado várias vezes, até que nós, gaúchos, passamos pela linha divisória e passamos a pertencer a Portugal. A Espanha não deu conta de conseguir controlar os avanços de Portugal, porque eram muitas terras. E aí Portugal foi dando um passinho, e o Rio Grande do Sul se tornou terra portuguesa. E temos um agravante aí, a questão indígena também, né? Porque os nossos indígenas muito tempo passaram a conviver com jesuítas e espanhóis. Aí vai um outro enredo desses 7 povos que nós vamos estudar futuramente. Mas tudo isso é decorrência do quê? Do Tratado de Tordesilhas. Muito bem, como eu disse, Prof. Julie, navegar é preciso, e Pedro Álvares Cabral, ninguém melhor do que ele para dizer essa frase, pois ele fez grandes expedições. Diziam que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Foi aquela descoberta do Brasil, como se ele não existisse até então, como se fosse uma terra sem habitação. Mas será que não tinha nenhum habitante na Terra nesse período, prof? Pois é, Prof. Julie, esse é uma das grandes verdades, né, que os novos historiadores, os novos pensadores conseguiram descobrir. Né? Antes mesmo de Cabral ter chegado ao Brasil na sua expedição, já haviam indígenas aqui, muitos seculares, não de ontem, né? Diversas, milhares de etnias indígenas povoavam o Brasil. E antes mesmo de Portugal, de Pedro Álvares Cabral ter feito essa expedição para o descobrimento dessas novas terras, como eles diziam na época, mesmo portugueses já haviam estado. Só faltava o quê? Faltava oficializar a posse da terra. A desculpa da expedição de Cabral foi a seguinte: nós vamos fazer o contorno para chegar às Índias por outro lado e comercializar os nossos produtos. Na verdade, o objetivo de Portugal era tomar posse do novo mundo, como eles diziam. Muito bem, o que aconteceu? Ele chegou, avistou as terras e as chamou de Índias. Por quê? Pelas características dos povos indígenas, né? Que ele já conhecia também da Índia. Bem, só que eles não imaginavam que o Brasil era tão gigantesco. E o Brasil é um país riquíssimo, possui várias especiarias. E o pau-brasil era um dos itens muito disputados. Exatamente. E foi um grande produto de comércio, né, prof? Eles usavam o pau-brasil para fazer a tintura das peças, dos tecidos. Era caríssimo na Europa esse tipo de produto, né? Inicialmente eles exploravam indígenas, né? Mas tiveram dificuldade, até porque o índio conhecia muito bem o seu território e fugia. Mais tarde eles começaram a trazer os escravos, os escravizados africanos para fazer esse trabalho, e se mudou o tipo de cultura, também o tipo de produção. Muito bem, o Brasil é o 5º maior país do mundo. É o 5º maior país do mundo. Então jamais pensaram que teria todo esse território para ser descoberto, para ser desbravado. A palavra correta é desbravado, porque ele não foi descoberto. O Brasil, ele faz parte da América do Sul, tá? Do nosso continente americano. E dentro do Brasil está o nosso Rio Grande do Sul. O Brasil está dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E o nosso estado está na região Sul, como vocês podem observar no mapa, junto com os estados de Paraná e Santa Catarina. Uma curiosidade muito importante é que o estado do Rio Grande do Sul, ele foi um dos últimos pedaços de território brasileiros a ser desbravados. Palavra correta, Prof. Julie? Desbravados pelos portugueses. Um dos motivos não haviam espaços onde os navios, praias,
onde os navios pudessem ancorar. E assim isso retardou a vinda dos colonizadores para esta região. Exato. Hoje, né, Prof. Clarice, o Rio Grande do Sul é o 9º maior estado do Brasil e ele possui uma população aproximada de 11.377.239 habitantes. Que números são? Nós somos muitos habitantes aqui no Rio Grande do Sul. E somos só um pedacinho do Brasil. O Rio Grande do Sul tem as suas peculiaridades. Há hábitos tipo barbaridade, tchê. Vai um chimarrão, Prof. Julie? Mas, claro! Isso é bom por demais, tchê? Bora comer um churrasco? Ai, que delícia! Uma tropeada, um rodeio. Um arroz de carreteiro. E um charque, que delícia! Comeu o carreteiro de charque já, Prof? Agora me deu uma fome, pessoal. Tem tanta coisa para nós falarmos sobre o nosso estado do Rio Grande do Sul, né, Prof. Julie? Nossa, os colonizadores, as influências, a nossa cultura, ela é muito rica. O Rio Grande do Sul é riquíssimo. Tem muita coisa aí pela frente. Então, aguardem as próximas aulas e um beijão no coração. Saudades! Tchau!